Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das emoções mais básicas e, ao mesmo tempo, mais complexas que existem: o medo. E o mais interessante é que vamos fazer isso por um ângulo bem diferente, explorando uma estrutura fascinante sobre como, quem sabe, superá-lo. Bom, para começar, vamos imaginar uma cena um tanto inusitada. Pensa só, um grande desfile militar na China. Tudo super sério, super formal, e, de repente, um microfone que devia estar desligado capta uma conversa. Uma conversa que, com certeza, não era para o mundo todo ouvir. Pois é, e foi exatamente essa conversa que acabou vazando entre alguns líderes mundiais que serve de ponto de partida para toda a discussão que a gente vai desvendar aqui hoje. E aí, no meio dessa conversa, surge essa frase. E ela revela algo impressionante, uma espécie de obsessão em comum entre eles. A ideia de usar a biotecnologia não só para viver mais, mas, quem sabe, para viver para sempre. Essa busca quase desesperada pela imortalidade, ela levanta uma pergunta bem direta, né? Afinal, do que é que as pessoas mais poderosas do planeta têm tanto medo assim? Então, essa conversa vazada nos leva direto para a nossa primeira parte, um medo poderoso que foi revelado. O argumento aqui é que toda essa preocupação com a imortalidade, na verdade, é só um sintoma. Ela aponta para uma ansiedade muito mais profunda, uma que todo mundo compartilha: o medo da morte. E olha, essa tentativa de driblar a morte não é nenhuma novidade, pelo contrário, é uma busca que atravessa a história da humanidade. Se a gente parar para pensar, começa lá com os faraós no Egito Antigo, construindo aquelas pirâmides gigantescas como um passaporte para a vida após a morte. Aí a gente avança no tempo, chega nos anos 60 com a ideia da criogenia, de congelar corpos na esperança de um futuro. Mais recentemente, nos anos 2000, os gênios da tecnologia começaram a falar em fazer um upload da nossa consciência para um computador. Então essa conversa de 2025 é, na verdade, só o capítulo mais novo de uma saga muito, muito antiga. Mas como se costuma dizer, o medo da morte é só a ponta do iceberg. E é isso que nos leva para a segunda parte da nossa análise, a anatomia do medo. Acontece que, segundo essa análise, existem basicamente 3 grandes medos que nos movem. A gente já falou do medo da morte, certo? Mas, junto com ele, vem outras 2 ansiedades bem fortes: o medo financeiro e o medo da nossa saúde ir por água abaixo. Vamos falar primeiro do medo financeiro. Sabe aquela ansiedade que bate? Medo de acumular dívidas, a preocupação de não ter o suficiente para fechar o mês, ou aquele pavor de envelhecer e ficar desamparado. É o medo que nos faz colocar toda a nossa segurança, toda a nossa esperança naquilo que é material. O segundo grande medo é o da saúde. E esse, bom, ficou super evidente com as pandemias recentes, né? Mas não é só isso. Envolve também a preocupação com epidemias mais silenciosas, como a obesidade, os desafios cada vez maiores da saúde mental e, claro, aquele medo bem humano do nosso corpo começar a falhar, do declínio físico. Ok, então a gente tem esses 3 grandes medos. A pergunta que fica é: como é que se lida com isso? A solução que a fonte apresenta começa com uma ideia que à primeira vista parece um paradoxo. E isso nos leva à terceira parte: perder a vida para então encontrá-la. E aqui a gente tem um verdadeiro choque de mentalidades. De um lado, tem aquela visão de mundo que ecoa na frase "prefiro morrer a perder a vida", que é basicamente um grito de guerra, uma recusa total à derrota. Mas do outro lado, tem uma perspectiva totalmente diferente, uma perspectiva espiritual, que diz justamente o contrário: quem perder a sua vida por minha causa, esse sim a encontrará. O que essa segunda visão sugere é que a verdadeira vitória contra o medo não vem de se apegar com ainda mais força às coisas deste mundo. Pelo contrário, vem de soltar, de abrir mão das preocupações que são temporárias para poder abraçar uma perspectiva que é eterna. E é justamente essa ideia de abrir mão, de soltar, que nos leva ao que a fonte apresenta como o antídoto definitivo para o medo. Com isso, a gente chega na nossa quarta e última parte, uma solução que não está nas coisas, mas na identidade. A proposta aqui é bem radical, para ser sincero. Ela diz que a solução para o medo não é tentar mudar as circunstâncias lá fora, o dinheiro, a saúde, o mundo. A solução é mudar algo muito mais fundamental aqui dentro, a nossa própria identidade. E essa nova identidade, essa mudança interna, se apoia em 4 pilares. O primeiro é saber quem se é de verdade. O segundo é entender que a vida não é em vão, que ela tem um sentido. O terceiro é descobrir a sua missão, o seu propósito. E o quarto, e não menos importante, é viver de acordo com valores que não se corrompem. O pilar fundamental, a base de toda essa estrutura, é assumir uma identidade específica.
a de se ver como filho de Deus. E o ponto central aqui é que essa identidade não depende do que a pessoa faz, do que ela conquista ou de onde ela vem. Ela se baseia num relacionamento que, segundo a fonte, oferece uma segurança que é eterna. E o mais interessante é como essa nova identidade responde diretamente àqueles 3 grandes medos que a gente viu no começo. Para o medo da morte, a resposta é a promessa da vida eterna. Para o medo financeiro, a resposta é a confiança num provedor que cuida de tudo. E para o medo da saúde, a resposta é a esperança de um futuro onde não vai existir mais dor nem sofrimento. Tudo isso, então, converge para essa promessa final. A promessa de um futuro onde não existe mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. No fim das contas, uma visão que não tenta apenas gerenciar o medo, mas apagar a sua própria raiz. Bom, então a gente acabou de explorar a estrutura proposta por essa fonte específica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta maior, uma reflexão, sobre como os diferentes sistemas de crenças, as diferentes filosofias, oferecem caminhos para que a gente consiga confrontar os maiores medos da vida,